Nesse vídeo, eu vou te ensinar como utilizar o aplicativo Resolve da calculadora HP Prime para resolver uma questão de hidráulica. Então vamos lá, pessoal. A princípio eu vou abrir aqui o enunciado da minha questão. Ele fala que água com massa específica de 1000 kg por metro cúbico e viscosidade cinemática de 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo é bombeada entre dois reservatórios onde o duto galvanizado contém diversos componentes, curvas, válvulas, etc. Então ele está falando de componente de perda de carga localizada. Pede para calcular a potência exigida pela bomba em kW, me dá o diâmetro interno do duto, de 50 mm, o comprimento total do duto, 220 metros, e a vazão volumétrica, 8,5 litros por segundo, ou 8,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, com um rendimento hidráulico da bomba de 0,7. Então aqui eu tenho meu sistema. No meu sistema, a imagem diz que o nível da superfície livre do meu reservatório de sucção é 5 metros, e o nível da superfície livre do meu reservatório de descarga é de 67 metros. O diâmetro de 50 mm é tanto para sucção quanto para descarga, e os 220 metros é o comprimento total do duto, considerando a sucção e a descarga. Então eu tenho os meus elementos aqui de perda de carga localizada, né? Eu tenho uma entrada súbita, eu tenho uma válvula globo, uma curva longa, um joelho de 90 graus, uma válvula de gaveta e uma saída súbita. Beleza, então já posso ir para a calculadora, lançar esses valores e começar a calcular. Venho então para a calculadora. Aqui na calculadora eu vou em apps, vou vir aqui numa aplicação Resolve, que eu customizei para resolver esse tipo de questão. Clico aqui e aqui eu já tenho todas as fórmulas que eu vou utilizar para resolver, né? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula da vazão, número de Reynolds, fator de atrito, perda de carga da tubulação. O HB eu vou calcular no home, porque essa fórmula aqui é uma fórmula para diâmetros de sucção e de descarga diferentes. E aqui a potência elétrica da bomba, fórmula que eu vou utilizar. Vou vir para a primeira fórmula, fórmula da vazão. Eu já tenho a vazão e o diâmetro, então eu vou isolar a velocidade. Selecionei a fórmula, vou clicar em num, vou colocar a vazão, 8,5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. A velocidade é o que eu quero saber. O diâmetro é 0,05 metros. E a minha velocidade, eu seleciono ali em V e clico em resolver. Então ele me fala que a minha velocidade é 4,33 metros por segundo. Já posso calcular meu número de Reynolds. Volto para Symbolic, tiro a seleção aqui, coloco a seleção aqui, na fórmula do número de Reynolds. Essa fórmula do número de Reynolds, ela tem a viscosidade dinâmica, que a gente chama de μ. Clico em num solve. Os valores que eu já lancei, os que eu já calculei, eles já aparecem aqui para mim, porque eles se repetem nessa fórmula. Número de Reynolds é o que eu quero calcular. Densidade da água é 1000 kg/m3. Viscosidade dinâmica é 1,002 vezes 10 a menos 3. E a unidade é quilograma vezes metro dividido por segundo. Seleciono aqui o número de Reynolds, clico em resolver. Valor então de 216.018. Reynolds não tem unidade. Vamos lá agora para a próxima fórmula. Volto para a vista simbólica, tiro a seleção e seleciono essa fórmula aqui do fator de atrito. Essa fórmula do fator de atrito é por Colebrook-White, de 1939. Ela cobre os 3 regimes de escoamento: o regime laminar, o de transição e o turbulento. Selecionado aqui, eu vou em num. O fator de atrito é o que eu quero calcular. A rugosidade absoluta ela vai ser de 0,15 milímetros, que convertendo para metro é 1,5 vezes 10 a menos 4 metro. Seleciono aqui o fator de atrito, que é o que eu quero resolver, e clico em resolve. E ele me fala que o meu resultado é 2,679 vezes 10 a menos 2. O fator de atrito também não tem unidade. Volto então para a vista simbólica, tiro a seleção aqui e seleciono a fórmula do HL, ou da perda de carga da tubulação. Então eu venho aqui em num, o HL é o que eu quero saber, o comprimento do duto é 220, tanto sucção quanto de descarga, e o K representa a somatória das perdas de carga localizada do meu sistema, que se eu pegar um livro de hidráulica e verificar cada elemento de perda de carga e somar, eu vou chegar então no valor de 13,1. Não tem unidade também, a perda de carga localizada. Então, relembrando, quais são os meus elementos de perda de carga localizada? Uma entrada súbita, uma válvula globo aberta, uma curva longa, um joelho comum, uma válvula de gaveta aberta e uma saída súbita. Volto para HL, clico em resolver. Então eu tenho aqui que minha perda de carga para tubulação é 125,16
e a unidade é metros. Tranquilo. Agora, posso voltar para o Symbolic. Eu tenho essa fórmula aqui, né, que é da altura manométrica da bomba, mas como eu disse anteriormente, eu não vou poder usar ela porque ela considera diâmetros diferentes para sucção e para descarga, mas eu posso resolver aqui no Home, que a fórmula é uma fórmula simples. Ela é o Z2, que é o nível da superfície livre da água no meu reservatório de descarga, que é 67 metros, menos o Z1, que é o nível da superfície livre do meu reservatório de sucção, 5 metros, mais o HL, que é a perda de carga total da tubulação, que vai ser de 125,16 metros. Dou Enter. Então, a altura manométrica da bomba é 187,16 e a unidade é metros. Posso vir, então, novamente aqui para a vista simbólica e vou calcular agora a potência elétrica da minha bomba. Seleciono aqui a minha equação, venho em num, potência elétrica é o que eu quero resolver, o HB ele vai ser de 187,16 e o rendimento hidráulico da bomba é 0,7 ou 70%. Clico aqui em potência elétrica da bomba e clico em resolver. Então, a potência elétrica da bomba é 22.287 watts, ou aproximadamente 22,3 kW. Gostaram dessa resolução utilizando o aplicativo Resolve? Me sigam no canal, pessoal, para mais vídeos de aplicativos da calculadora HP Prime e soluções fantásticas. Um abraço, fui!